Antes de mais nada, eu quero deixar bem claro para você que chegou aqui nesse vídeo, talvez por acaso, talvez compartilharam com você, a minha intenção não é agredir ou denegrir a imagem de ninguém e também nem forçar você, se você for católico, a acreditar em nada aqui. Só peço que você abra sua mente e receba de bom grado essa mensagem. Quero que você saiba também que durante 23 anos eu fui católico e hoje eu não participo nem de templo católico, nem de templo protestante. Na verdade, eu tento seguir todos os dias a prática do que o nosso Senhor Jesus Cristo tem falado, cuidar dos órfãos, das viúvas, dos enfermos, e assim por demais. E tento também seguir os mandamentos de Deus fielmente todos os dias, orando, buscando, lendo a palavra e conhecendo. E essa mensagem que eu venho trazer hoje aqui para vocês, espero que vocês reflitam sobre ela. É uma profecia bíblica no qual está se cumprindo e principalmente relacionada à denominação católica. Lembrando que o que eu venho falar para você aqui hoje nesta mensagem é simplesmente as revelações que está no livro de Apocalipse. E se você gostar do vídeo, depois compartilhe com os seus amigos e familiares. Confesso que fiquei muito surpreso com tudo que eu vi, mas é algo que faz muito sentido e eu gostaria de passar para vocês. Que Deus abençoe você. Somente um poder na história corresponde com todos estes detalhes da descrição profética. A Igreja Católica Romana. Vamos conferir. A Igreja Católica Romana. 1. É uma igreja e uma cidade. A Igreja Católica Romana e a cidade e estado do Vaticano são sinônimos. O Tratado de Latrão, Papa Pio XI, Mussolini, 1929, declarou o Vaticano um estado independente e reconheceu a soberania do Papa dentro da cidade. Os pactos consistiam de um tratado político que criou a cidade-estado do Vaticano e deu reconhecimento total da soberania à Santa Sé. 2. Está sentada sobre 7 montes. Roma. A cidade das 7 colinas. Palatino, o Capitólio, o Aventino, Célio, Esquilino, o Viminale, Quirinale, o local histórico de Roma nas famosas 7 colinas, foi ocupado durante a Idade do Bronze. 3. Está vestida de púrpura e escarlate e adornada de ouro e pedras preciosas. A cor para os bispos e outros prelados é púrpura, para os cardeais é escarlate. A cruz peitoral deve ser feita de ouro e decorada com pedras preciosas. 4. Exerce autoridade sobre todos os habitantes da terra. Nós definimos que a Santa Sé Apostólica e o Pontífice Romano têm a supremacia sobre todo o mundo, sobre o qual não existe autoridade superior. O Papa Gregório se declara como direto herdeiro da comissão ilimitada sobre todas as almas. 5. Surgiu de uma área densamente povoada com uma diversidade cultural. A Igreja-Estado Católica Romana surgiu do meio de 10 tribos, monarquias originais da Europa. Anglo-saxões, Inglaterra. Germanos, Alemanha. Visigodos, Espanha. Francos, França. Lombardos, Itália. Burgundos, Suíça. Suevos, Portugal. Érulos. Ostrogodos. Vândalos. 6. Completamente erradicou 3 reinos quando subiu ao poder. A história registra que o Papado de Roma eliminou 3 das 10 originais tribos da Europa. Os Vândalos, 454 d.C., os Érulos, 493 d.C., os Ostrogodos, 538 d.C. O imperador católico Zeno
preparou um tratado com os ostrogodos em 487, o qual resultou na erradicação do reino ariano dos Érulos em 493. E o imperador católico Justiniano exterminou os vândalos arianos em 534 e, significativamente, quebrou o poder dos arianos ostrogodos em 538. Assim foram os 3 chifres de Daniel, os Érulos, os vândalos e os ostrogodos, arrancados pela raiz. Hoje não existe uma única linhagem que pode ser rastreada até um destes 3 reinos. Eles foram literalmente erradicados, arrancados pela raiz. 7. Faz guerra com os santos. Que a Igreja de Roma derramou mais sangue inocente do que qualquer outra instituição que tenha existido na humanidade não será colocado em dúvida por nenhum protestante que possua bons conhecimentos de história. É impossível formar uma ideia completa do enorme número de vítimas, e é quase certo não existir poder de imaginação capaz de compreender adequadamente seu sofrimento. 8. Tem um único homem que age e fala por todos. O Papa é o único porta-voz de toda a Igreja Romana. 9. O soberano deste reino se levanta contra tudo que se chama Deus. Nós detemos nesta terra o lugar de Deus Todo-Poderoso. 10. O soberano deste reino identifica-se com o número 666. A tríplice coroa do Papa tem a inscrição Vicarius Filii Dei, que em latim significa o vigário do Filho de Deus. O valor numérico do título blasfêmico é 666. Fala arrogâncias e blasfêmias. A Sagrada Escritura define blasfêmia como 1. Afirmam ser Deus na terra. O Papa não é apenas o representante de Jesus Cristo, mas ele é Jesus Cristo, ele mesmo oculto sob o véu da carne. 2. Afirma o poder de perdoar pecados. Esta autoridade judicial irá até mesmo incluir o poder de perdoar pecados. 3. Perseguir o povo do Altíssimo em nome do Altíssimo. Devemos classificar a Inquisição como uma das manchas mais negras dos registros da humanidade. Alguns historiadores estimam que mais de 100 milhões de pessoas foram mortas pela Igreja Romana durante a Inquisição. Sob um véu de cristianismo, a besta perseguiu e matou os verdadeiros seguidores de Deus e outros que não conformaram com suas regras. 12. Tentou mudar o calendário e a lei de Deus. O Papa é de tão grande autoridade e poder que pode modificar, explicar ou interpretar mesmo as leis divinas. Observação: no século IV, Roma adotou um falso calendário pagão e proibiu o calendário lunisolar bíblico. O calendário juliano foi instituído em 45 a.C. pelo próprio Júlio César. Mas no momento em que a torre foi construída, havia a suspeita que o calendário de César estava deslizando. Toda essa sala é um instrumento científico criado para mostrar ao Papa que o antigo calendário juliano estava errado. Então o Papa Gregório XIII ordenou que 10 dias a partir de outubro de 1582 fossem completamente apagados do calendário. Ele também decretou que o ano novo deveria começar em 1º de janeiro e não no final de março, como era antes. O papado também removeu o 2º mandamento, que proíbe a adoração de ídolos. A fim de manter 10 mandamentos, eles dividiram o 10º mandamento em 2 partes.
13. Governou por 1260 anos. 538 d.C. O papado, trabalhando em conjunto com o governo civil, acabou com o poder dos ostrogodos, deixando sua reivindicação de supremacia eclesiástica incontestada. A Igreja Romana poderia e pode exercer sua plena autoridade. 1798 d.C. Em 1798, o general Berthier da França fez a sua entrada em Roma, aboliu o governo papal e estabeleceu um secular. O papado governou durante exatamente 1260 anos, a partir de 538 até 1798. 14. Sua autoridade foi destituída por um poder civil e foi tomada em cativeiro. A suprema humilhação da Igreja veio quando Pio VI foi expulso de Roma pelos exércitos franceses em 1798 e no ano seguinte foi levado cativo por eles e arrastado de volta para a França, onde morreu. 15. Foi mortalmente ferida, mas acabará por se recuperar. O papado foi mortalmente ferido. O general Berthier aboliu o governo papal. A ferida começa a sarar e o papado revive. 1929. Roma foi concedida o soberano estatuto extraterritorial em 1929 pelo Tratado de Latrão e Concordata. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro.